Olá a todos, eu estou hoje aqui estou trazendo um artigo de última hora da Georg Tons Security Studies Review, né, onde eu vou falar sobre um artigo que eles postaram, se eu não me engano, 21 de novembro de 2023, né, que eu vou trazer traduzido para vocês, ok? Bom, o artigo é a justificativa estratégia para o submarino nuclear do Brasil não se sustenta. Entenderam? Então, o que, que eles estão criticando aqui? Estão criticando como se o submarino brasileiro fosse uma forma de cortina para outro projeto militar, ok? Que seria uma arma nuclear. Então, vamos lá com o artigo. À medida que a parceira de segurança, AUKUS, entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos continua a ganhar manchetes com seus submarinos nucleares, outra nação não nuclear busca a mesma capacidade sem chamar muita atenção, né? Em 4 de outubro, a empresa estatal brasileira de defesa Itaguaí, Construções Navais e a Marinha Brasileira cortaram as primeiras placas de aço de uma sessão de teste do submarino Álvaro Alberto, um marco pequeno, mas significativo na busca do Brasil por um submarino de ataque nuclear armado convencionalmente. O corte é um primeiro passo simbólico para o programa que se desenrola ao longo da década. Um ano após a reeleição histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e no contexto de um segundo mandato brasileiro, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, UNSC, neste ano, o caso brasileiro merece uma revisão, né? Ainda sem uma justificativa estratégia convincente, a busca por propulsão nuclear naval atende a uma ambição de longa data pelo status de grande potência, desafiando as normas de proliferação. Beleza, aqui está falando mais do projeto, ok? Projeto em si. Agora vamos para o próximo parágrafo. Esperava-se que o primeiro ano de Lula no cargo fosse um período de reinvenção na política externa. A responsabilidade de um novo presidente, incluindo desfazer os danos polarizador mandado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alertou aliados e abandonou a reputação de Brasília como um líder global, emergente e responsável. No entanto, o progresso tem sido inconsistente. As esperanças que, entre aspas, o Brasil está de volta, foram temperadas por tensões com o Ocidente, provocadas pela aproximação de Lula com a PRC e a Venezuela, além da ambiguidade em relações à guerra na Ucrânia. As dificuldades do Lula em reivindicar de fato o status de uma grande potência para o Brasil foram evidentes recentemente em uma cúpula histórica do BRICS, onde Pequim contrariou o presidente em várias questões. Em meio à turbulência, Lula concorda com seu antecessor que o Brasil precisa de um submarino nuclear. Correto. Obter uma tecnologia utiliza por apenas alguns estados no mundo podem proporcionar o reconhecimento global que o país almeja, né? É um assento permanente na UNCS. No entanto, o caso estratégico para os enormes gastos no controverso programa continua tão pouco convincente quanto quando Lula lançou o plano em 2008. A justificativa estratégica para o submarino nuclear brasileiro. Aqui nós vamos falar sobre a justificativa, que a busca do Brasil por submarinos nucleares se diferencia da Austrália porque a nação sul-americana possui um ciclo de combustível nuclear autônomo para fins civis e militares. Essa autonomia tem impulsionado há muito tempo o programa de submarinos nucleares do país, iniciado pelo presidente Lula no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub. A Estratégia Nacional de Defesa 2008 do Brasil estabeleceu a justificativa estratégica para o ProSub, apresentando 3 objetivos estratégicos marítimos: negar o mar, controlar o mar e projeção de poder. Lula interpretou esses objetivos como garantir a vasta zona econômica exclusiva na América do Sul, exclusiva da Amazônia Azul, de 8.500 km
8.500 quilômetros, 8, a Amazônia Azul de 8.500 quilômetros do país, incluindo reservas de petróleo no subsolo marinho. No entanto, a estratégia de 2008 também indica uma paz relativa com seus vizinhos. A discrepância entre o ambiente de segurança de Brasília e suas ambições submarinas levou examinadores militares dos Estados Unidos a comentar que a estratégia fornece pouca justificativa militar plausível para o ProSub. Então aqui estão falando que a justificativa, os Estados Unidos achou a justificativa insuficiente. Okay? 14 anos depois, essa acusação ainda se mantém verdadeira. Apesar do frágil ambiente de segurança global, submarinos nucleares destacam-se em missões de dissuasão distantes, aproveitando sua resistência, velocidade e relativo silêncio em comparação com submarinos a diesel. É significativo que apenas 6 países os utilizem: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, PRC e Índia. Todos estados nucleares cujos submarinos também desempenham uma missão de dissuasão, né? Ou seja, esses submarinos existem nesses países que provavelmente têm armas nucleares e eles estão dizendo bem claro que servem como arma de dissuasão. Maiores e muito menos ágeis do que submarinos a diesel. Então aqui eles apontam uma coisa, né? Você tem maiores, né? Maiores e muito menos ágeis que submarinos a diesel. Os submarinos nucleares não são bem adequados para missões litorâneas, né? Então aqui você tem outro ponto, ó. Não são adequados para missões litorâneas. Que a estratégia brasileira sugere ser uma parte crucial da função. Aí que está o problema, né? Você já deve ter entendido. Para um país seguro em sua vizinhança e com uma preocupação principal por uma extensão localizada, embora nativa de oceano e reserva de energia offshore, o custo considerável de construir o Álvaro Alberto parece injustificado. Então o Brasil ele está falando que o submarino dele, né, é para costeira, defesa. Só que esse submarino é péssimo, né? Então eles apontam, né, no universo de Yorktown, eles apontam um erro, correto? Isso pode apontar para um motivo subjacente que reflete as persistentes ambições da política externa brasileira e a natureza de seus assuntos civis militares. O desejo de Brasília por um submarino nuclear remonta a 1979, sob a ditadura militar do país, sendo considerado um dos sonhos finais da Marinha do Brasil. Lula já foi contra a capacidade, mas, ao traçar um novo caminho para um país ainda dividido pelo governo Bolsonaro, o presidente luta pelo apoio militar, permaneceu preocupantemente leal ao seu antecessor. Um significativo gesto nesse sentido foi a PEC da defesa de 10 bilhões de dólares, que reforçou o financiamento para o ProSub entre outros projetos no início do ano. Em última análise, a deferência de Lula ao militar serve aos interesses domésticos e estrangeiros. Os países veem as armas nucleares como um atalho para o status de grande potência, e o Brasil anseia por isso há mais tempo do que a maioria. Lula pode estar apostando que um submarino nuclear empurrará a luta de longo prazo do país por um assento permanente no UNSS, mais perto da realidade. Então, talvez eles estão falando que seja esse o objetivo. Opa, apareceu até um e-mail. Aqueles no meio militar, incluindo então o chefe de Estado-Maior da Marinha, almirante Júlio Sabuá, não foram tímidos sobre essas ambições em 2008. É uma barganha monumental e custosa sobre a influência do Estado da tecnologia nuclear, ultrapassando os limites das rígidas normas do regime de não proliferação que o Brasil há muito tempo defendeu, né? Por que o Brasil importa para as normas de não proliferação nuclear? Quando a Marinha Brasileira comissionar
o Álvaro Alberto. Em algum momento no início da década de 2030, o Brasil pode se tornar o primeiro estado não nuclear a implantar um submarino nuclear, superando a Austrália. É difícil exagerar a importância desse feito, a capacidade única do Brasil de fazê-lo através de um ciclo de combustível. Tá, vamos lá. É difícil exagerar a importância desse feito. A capacidade única do Brasil de fazê-lo através de um ciclo de combustível irreversível tornou o combustível indígena tornou o processo irreversível e forçou mudanças nas salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica, que busca evitar a proliferação de armas de destruição em massa. Embora a probabilidade de um programa brasileiro de armas nucleares e a proliferação adicional de submarinos nucleares caros seja remota, há pouco espaço para erros nessas águas desconhecidas. Políticas e líderes mudam. O Brasil parece contar com seu novo submarino para elevar seu status global sem tomar decisões difíceis na política externa ou construir um caso de estratégia militar convincente. Expandir ou reimaginar um frequentemente bloqueio da Expandir ou reimaginar frequentemente bloqueado UNCS pode não ser ruim. No entanto, o órgão deve navegar cuidadosamente no processo para evitar a associação status da latência ou capacidade nuclear. O regime global de não proliferação exige isso. Então, aqui foi publicado o ART, novembro de 21 de 2023. Ok? Então, aqui temos depois vocês podem traduzir. Então, o post está lá também. Lá no site do York Security Studies Review. Se você botar University, coloca as palavras University, Yorktown, Nuclear, Brasil, Submarine, né, que vocês conseguem achar este artigo aqui. Então, basicamente, ele acusa o Brasil de fabricando armas de destruição em massa, né? Acha estranho, correto, e basicamente por conta que o submarino brasileiro já existe a diesel e o nuclear seria para ficar no mar por muito tempo e não serve para costeiro, correto? Então é isso que eles abordam, também falam do gasto, né, que teve. Vamos ver, né, no que vai dar. Foi uma acusação bem séria, em minha opinião. Fico aqui com vocês a todos. Tchau, tchau.